Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá, pessoal! Está no ar o Attitus Talks, o podcast da Attitus Educação. Toda semana nós nos reunimos aqui para discutir e compartilhar assuntos como educação, inovação, empreendedorismo, além de outras temáticas que também fazem parte do universo da Attitus. Eu sou a Valesca Reichel, sou Head de Marketing da Attitus Educação e dou as boas-vindas aos nossos convidados de hoje e também a todos os nossos ouvintes para mais um episódio do Attitus Talks. Bom, em primeiro lugar, eu queria lembrar que estamos com as inscrições abertas para o processo seletivo de 2023/2, ou seja, você ainda pode estudar este ano, você ainda pode ingressar na graduação, temos a entrada através das formas de ingresso especial e transferência, estão abertas, você pode ver informações no nosso site. E também para pós-graduação, mestrados e doutorado da Attitus Educação, temos as inscrições abertas até o final do mês e você pode ver as informações também no nosso site www.attitus.edu.br. Mas a nossa conversa de hoje envolve dois temas super relevantes: família e negócios. São dois assuntos que parecem distantes, mas que são uma tradição em vários setores. E um desses setores é o agronegócio. Um recente estudo que foi feito pela revista científica da FACAC mostrou que cerca de 90% dos negócios agrícolas do Brasil são classificados como familiares. Mas apenas 30% deles chegam na segunda geração, que é uma informação assim, bem alarmante, né? Já uma pesquisa que foi realizada em 2021 pela Fundação Dom Cabral, junto com a J. Valério, Gestão e Desenvolvimento, trouxe alguns números ainda mais significativos, né? Entre eles, o dado de que para 26% dos entrevistados, o maior desafio para famílias que atuam no setor é justamente esse, a sucessão familiar. E mais de 70% dessas famílias não têm um conselho formado para tomada de decisões, e esse número ele é bem alto em comparação com empresas familiares de diversos outros setores fora do agronegócio. Mas por que será que isso acontece, né? Quais são os caminhos possíveis para a realização de uma sucessão familiar no agro que seja de forma efetiva, de forma mais tranquila, né? Exatamente para discutir sobre esse assunto que nós trouxemos hoje dois convidados que são experts nisso, que é o Maurício Silva e o Gabriel Colli. O Maurício é bacharel em Ciências Contábeis, com vasta experiência em estruturação e gestão de equipes, e ele também é mestre pela Attitus Educação, onde ele também atua como docente no curso de graduação em agronomia. Seja muito bem-vindo ao Attitus Talks, Maurício. Obrigado, Valesca. Obrigado, um abraço, Gabriel, aqui presente também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, Maurício, pela sua disponibilidade. E quem também está com a gente hoje aqui é o Gabriel Colli, como eu falei. Ele é engenheiro agrônomo, também é mestre em administração aqui pela Attitus Educação e atualmente ele ocupa o cargo de CEO do Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, o IBRAVAG, e de diretor executivo também do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, que é o SINDAG. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Gabriel. Olá, Valesca, aos demais. Um abraço, Maurício. Obrigado pelo convite de estar por aqui falando sobre esse tema tão relevante para o agronegócio. É verdade, muito importante, né? Muito presente na realidade do agronegócio brasileiro. E é exatamente o gancho desse dado que eu comentei anteriormente, da sucessão familiar, que eu gostaria de começar a nossa conversa aqui, né? Porque é apontado como um desafio para as empresas. E a partir da experiência de vocês também com esse assunto, o que vocês entendem que é esse tabu para os empresários na área do agro? Por que isso acontece? Vamos lá, então, e vou abrindo aqui, o Maurício vai falando também, né? Porque eu aprendi que quem conhece mais fala depois, tá? Então, começo eu por aqui. Esse tema, né? Você fala muito bem sobre um tabu no agronegócio, talvez ele chegou depois. Eu acredito muito, né? Isso apareceu quando eu fiz a pesquisa do mestrado, também, sobre falta de cultura, sobre essa questão de profissionalização, de organização das empresas, né? Não se entendia que era necessário, principalmente porque ainda hoje se fala no agronegócio
que a propriedade rural não é uma empresa. A gente escuta muito isso, o próprio produtor ele não enxerga, ele não se vê como uma empresa, ele não se enxerga como empresário. Talvez por aí passa essa questão de ser ainda tão poucos casos, né, de sucessão, de organização, de profissionalização no agronegócio, pela falta de cultura, pela falta de entendimento que atrás daquele CPF tem uma grande empresa. E quando a gente olha para os faturamentos dessas empresas dentro do agro, a gente vê a relevância que tem, mas o produtor ele não se enxerga assim. Na cabeça dele, ele é só um CPF, ele é alguém que não gira muito dinheiro e não precisa se organizar muito, né? Então, na minha opinião, um pouco disso acaba fazendo com que a gente não consiga organizar, que esse conceito da sucessão, da profissionalização, do planejamento, ele acelere e ganhe mais espaço no agronegócio. É verdade, né? É interessante essa visão que o produtor, ele muitas vezes não se enxerga como empresa e por isso esse preparo, né? Essa questão de planejamento, questão de direcionamento estratégico, acaba não sendo parte do dia a dia, muitas vezes, do produtor rural. Não sei se o Maurício também acredita nessa mesma linha, Maurício. Eu acredito que sim, isso é um dos fatores primordiais, assim, dessa questão de sucessão, principalmente. Mas, por outro lado, hoje o agronegócio, por ele ter esse valor agregado muito elevado e ele está sendo visto como um grande negócio, a gente está tendo aí um choque de gerações boa, eu diria assim. O que acontece? Os herdeiros, as pessoas que vão fazer essa sucessão, eles já estão enxergando aquilo como um negócio. A grande dificuldade que a gente tem quando começa a orientar uma empresa familiar para que ela faça a sucessão é porque a gente não tem que se preocupar só com quem está entrando na empresa também, a gente se preocupa com quem está saindo mais do que quem está entrando, e no agronegócio isso é muito presente, porque quando a gente fala de família empreendedora no agronegócio, a cultura é muito presente, os valores são muito presentes, a terra é muito presente, e ela é uma empresa, é uma continuidade do dono. Então a gente tem que ter toda essa preocupação com esse vínculo familiar para que ele seja preservado numa sucessão da melhor forma possível. E aí tem várias características que a gente vai comentar um pouco depois. Acho que a palavra que eu usei no início, ela representa bem, né? É um tabu que precisa ser quebrado e eu vejo que já existe uma profissionalização do campo, né? Já tem bastante inovação no agro. Você acredita que a gente está virando essa página, Gabriel? Com certeza, né? Porque a gente está, como disse o Maurício, aí tem uma nova geração que já entrou no negócio, que ela já entrou numa outra era, né? Se nós pegar os últimos anos da agricultura brasileira, década de 70, né, que o Brasil começa a dar a grande virada na agricultura do Brasil, até mérito de muitos líderes do Brasil, um que acabou de nos deixar, né, o Alisson Paulinelli, inclusive, que é responsável por fazer iniciar um processo da grande virada da agricultura no Brasil, aonde dificilmente alguém lá no passado conseguiria prosperar por muitos anos na agricultura. Primeiro que as pessoas viviam um pouco, e no campo sofriam muito, então vivia menos ainda, né? Você tinha um trabalho braçal muito grande. Diferente quando a gente começa a entrar aí no final da década de 90, virando para 2000, um alto índice de tecnologia, onde hoje os filhos querem ficar na propriedade, porque ela, como disse o Maurício antes, tem um valor agregado que se produz ali, então eles querem ficar. Então você tem hoje uma geração que quer permanecer, que está se profissionalizando, que está trazendo informação para dentro do negócio. Por isso que a grande preocupação é quem e como vai sair da gestão, né? Como o Maurício trouxe aí, para ter esse cuidado, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Agora, como é que ele vai sair do negócio para deixar que a outra geração prossiga esse negócio, que ele é próspero, que ele tem potencial, mas sim, é um ambiente de um risco elevado, porque é uma indústria a céu aberto. Então, você precisa ter um nível de organização muito grande, porque é muito fácil também você ter problemas na agricultura, ainda mais no mercado que oscila muito, como é o caso do Brasil. Mas sim, a gente está virando essa chave, basicamente tem uma geração nova que chegou, que está a fim de ficar e que está muito bem informada e que está dentro completamente da tecnologia. É verdade, a tecnologia no agro, a gente percebe que tem se desenvolvido assim muito rapidamente. Existem diversos avanços nesse sentido, e que estão sendo adotados, né, cada vez mais pelas propriedades, pelos gestores. Mas na visão de vocês, quais são os critérios que devem ser levados em conta na hora de organizar uma sucessão familiar, seja no
em qualquer setor, mas em especial no setor do agronegócio? Professor Maurício, quais os critérios que você traria? Eu acho que o principal seria a identificação dos valores dessa empresa, a identificação da cultura da empresa, ela não pode ser perdida em qualquer tipo de transição. Identificar claramente quem são os sucessores eleitos, e isso tem que ficar muito claro para toda a família, porque vai existir mazelas de qualquer forma, sempre vai ter alguém que vai se sentir prejudicado nesse processo. E principalmente pensando na continuidade do negócio. Como o Gabriel muito bem falou, hoje a profissionalização dentro do agro, ela se faz presente, porque hoje os valores movimentados são muito grandes. E a gente tem questões prementes aí que estão vindo à tona. Por exemplo, a diversidade hoje é uma coisa que está sendo discutida já no agronegócio, o digital está sendo discutido no agronegócio, a sustentabilidade está sendo discutida no agronegócio, isso são quesitos que influenciam e que essa geração nova já traz para a mesa para debate. E esse choque, a cultura, esse entremeio de culturas aí é que a gente tem que preservar no momento de sucessão familiar. Gostaria de complementar, Gabriel? Assina embaixo, né? Assina embaixo aqui que o Maurício trouxe, mas é fundamental, né? Reforço, né? A questão de identificar os valores dessa empresa, né? À medida que você consegue identificar os valores, definir aí quem vai ser o sucessor e principalmente que toda a família esteja ciente disso, a probabilidade de ter sucesso nesse plano de sucessão é muito grande, porque muitos planos falham porque não há uma comunicação adequada e parte da família é excluída. Em algum momento, essa família ela vai exigir os seus direitos, e aí que acontecem os problemas, né? O Maurício conhece dessa área bastante aí também. A comunicação interna, ela é um elemento muito sensível em qualquer negócio, né? A gente percebe mesmo em outros setores, assim, e quando envolve família, aí além das questões de comunicação também tem questões emocionais bastante complexas que acabam se envolvendo, né? Questões ali das relações familiares. Isso, por vezes, eu imagino que se mistura com as questões de negócio também, com as questões da propriedade, as questões de tomadas de decisão estratégica e tudo mais. Como que a gente pode agir para que isso não acabe prejudicando esse processo de sucessão ou o processo de tomada de decisão da própria empresa no agro? Vai lá, Maurício, fica à vontade aí, vai lá. Abrimos juntos aqui. Eu acho que o principal seria o seguinte, né? A gente tem que entender a questão da sucessão também, porque o herdeiro que está entrando, ele pode decidir também por não tocar o negócio da família. Ele pode decidir com que isso seja uma empresa, que isso dê retorno, que isso dê lucro, mas ele, como acionista, tenha pessoas para gerir esse negócio. Isso tem que ficar muito claro. Se ele tomar essa decisão, cria importância ainda maior ter uma organização muito bem feita desse processo, desse negócio. Então, hoje a propriedade rural, por menor que ela seja, por maior que ela seja, ela tem que ter um processo muito bem organizado, porque a cadeia do agronegócio hoje ela está muito bem fortalecida e com entregas e demandas claras para todos os agentes e todos os atores dessa cadeia. Então, a propriedade rural, como um elemento dessa cadeia, ela tem que, ao final, entregar o resultado dela. Então, seja para o sócio acionista que está ali, e ele vai ser eleito pela família para tocar o negócio, ou que ele tenha pessoas de confiança dele que ele preparou para isso. Até, inclusive, teve uma pesquisa, o Gabriel falou da pesquisa de mestrado, eu fiz a minha pesquisa agora e eu fui identificar recursos estratégicos em sementeiras, que são uma cadeia importante do agro. E uma das questões era ver a questão da governança. E o que aparece muito é que 80% dos respondentes já estão com planos de sucessão pensando, então já estão falando em acordo de sócios, em holdings patrimoniais, são empresas mais industriais do agronegócio, mas que já estão pensando isso. Então, isso a gente tem que trazer também para a cadeia do agronegócio mais de produção agrícola, de produção de grãos, e que faz todo sentido na perpetuidade e continuidade desse negócio. Então são mecanismos bem típicos da própria sucessão. Tu podes, professor Maurício, explicar um pouquinho mais sobre esses mecanismos? Como é que eles, de fato, funcionam na prática? Os mecanismos principais assim, que foram identificados, o que acontece? A falta de planejamento é o principal. As empresas do agro, de uma forma geral, nessa pesquisa, eles apontaram que são empresas que estão capitalizadas em função da virtude das commodities e tudo isso, embora teve uma elevação de custos. Então, financeiramente, elas estão sendo suportadas. Porém, a questão de processos, a questão de divisão de hierarquias, a regras claras de quem vai ser a pessoa da família que vai comandar o negócio por um período de transição, os gerentes, quais são as funções, o processo produtivo, como ele ocorre, as perdas que ocorrem nesse processo, eles acabam tirando a lucratividade da empresa.
E ao momento que eles vão tirando lucratividade, isso deixa de ser muito interessante para a família. Então, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Essa é a grande chave do processo sucessório, desse processo de transição. E sem que, em todo esse período, volto a ressaltar, a pessoa que está entregando o comando, ele não se sinta deixado de lado, porque ele fez aquilo acontecer, ele criou aquilo. Para ele, aquilo é a vida dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode delegar sem respeitar essa posição do pai ou do fundador, quem quer que seja, né, que esteja naquele papel. Com certeza, são questões delicadas que devem ser tratadas com bastante cuidado. Nos exemplos que vocês têm visto, geralmente as famílias elas conseguem tocar esse processo de sucessão familiar por sua própria conta, ou é normal ter alguma consultoria, alguma assessoria envolvida nesse processo, alguma empresa que dê aconselhamento ou mentoria para conduzir a família nas melhores decisões? Como é que vocês percebem? Assim, tem alguns exemplos que vocês podem nos contar? Vamos lá, com certeza, né? Pelo menos das questões que eu acompanhei, o setor que eu atuo muito hoje, são raros os casos que esta família consegue tocar sozinha, sem um apoio. São raríssimos os casos, né? Eu, na verdade, não acompanhei nenhum até hoje, né? De que a família por si só, a empresa, né? Que se confunde, a empresa e a família e consiga tocar sozinha, é necessário um auxílio profissional, porque o negócio é complexo, né? Não por acaso esse tema da sucessão familiar, ele está entre os temas mais estudados hoje na academia, e imagino que deva aumentar ainda isso. No meio empresarial também é um grande desafio, trazendo para o agro ainda mais, porque isso envolve, falamos aqui de questões emocionais, então você tem muitas vezes psicólogo envolvido para administrar esses conflitos que existem, à medida que quanto mais avança as gerações, mais conflito existe, né? Porque foi alguém que começou, aí passou para a segunda geração, daqui a pouco tem 4 filhos, que os filhos casaram, e aí eles casaram, tem noras e genros, eles tiveram filhos, aí já tem os netos, aí esses filhos se separaram, aí tem os ex-genros, ex-noras, e aí tem as novas noras e novos genros no negócio, tem mais filhos, tem primos, então o negócio ele é complexo, né? Você tem psicólogo, você tem contadores envolvidos, né? Porque é uma questão patrimonial, tem advogado, então realmente é complexo, né? Eu sempre sugiro aos produtores, quem nos pede alguma indicação, que busquem auxílio profissional, porque principalmente pela proteção do patrimônio, porque o grande... E aí, né, lembrando aqui da minha pesquisa do mestrado, apareceu em 100% dos casos que o grande objetivo dos fundadores é proteger o patrimônio. Então, se o objetivo é proteger o patrimônio, você tem que buscar ajuda profissional, porque a gente está num país que é complexo o negócio. O Brasil não é para amadores. O Brasil realmente, quando a gente fala em tributação, em legislação, realmente é difícil de ser entendido. Então, a gente precisa de ajuda profissional. Professor Maurício, e qual a sua visão, então, também sobre esse assunto? Exatamente, Gabriel. E assim, a gente está vendo que existe já tramitando uma nova lei que vai afetar muito o patrimônio e as sucessões. Então, vai haver uma mudança significativa de tributação nisso. Então, mais do que nunca, o produtor tem que estar ali atento. E muitas vezes a dificuldade que a gente encontra quando a família começa ela mesma querer gerir isso é que começa as decisões unilaterais. Eu vou beneficiar esse porque eu gosto mais ou aquele que eu... E ela deixa de ser uma decisão racional. E quando ela deixa de ser uma decisão racional, o maior prejudicado disso é o patrimônio. Então, é como diz o Gabriel, se a ideia é proteger o patrimônio, nada mais justo que a gente faça realmente pela mão de profissionais. Então, cada vez que me pedem também, eu concordo com o Gabriel. Tem que ser feito por terceiros, é ideal que tenha uma pessoa neutra no meio, que faça isso muito bem feito e que alinhe da melhor forma possível, porque a gente tem muitos interesses envolvidos numa hora de uma sucessão dessa. Com certeza. E existe todo um histórico, né? Existe toda uma tradição que precisa ser levada em consideração. E o que eu percebo é que muitas vezes é difícil da família não misturar mesmo as questões financeiras, o que é o dinheiro da família, o que é o dinheiro da empresa, e também as questões até hierárquicas, não necessariamente a mesma hierarquia que se dá na família, precisa se repetir na empresa. Então, não necessariamente vai ser o filho mais velho, por exemplo, que vai ter o maior cargo,
ou assim por diante. E isso passa muito, no meu entendimento, pela preparação desses futuros gestores, pela identificação dos potenciais, das competências também. Como que a gente faz para preparar esses futuros gestores? Legal você trazer isso, porque a gente está numa geração que já entende que isso faz parte do processo, né? Se preparar. Quando a gente fala num processo profissional, passa, obviamente, por adquirir conhecimento, né? De ter o entendimento que sim, a gente não conhece isso, então eu busco apoio e daqui a pouco nesse apoio de uma mentoria, de uma organização da carreira, vai aparecer lá. Você fazer uma capacitação, algum curso, né? O próprio fundador ou quem vai assumir, principalmente, né? De fazer algumas capacitações sobre liderança, sobre planejamento, sobre tributação. Então, passa por aí, né? De buscar conhecimento específico para tocar aquele negócio. Mas o bom, né? É que a gente está numa geração que entende que isso é importante, porque ele já tem acesso à informação, que ele está num negócio que tem um valor agregado alto hoje. A terra vale muito no Brasil, né? Porque é um patrimônio. É difícil você ter um investimento melhor que terra hoje, né? Quem tem, é difícil comprar, mas quem já tem valorizou um monte, né? No Brasil, então, para você seguir gestor daquilo, você precisa realmente estar muito bem preparado. Então, passa por uma caminhada, e não é da noite para o dia, né? Isso demora, né? A gente tem casos de planejamento de sucessão que levam mais de 10 anos, de 15 anos, né? De preparação daquela pessoa para ela poder assumir a posição de gestor daquele negócio, né? Em condições de manter o nível, né? Que vem tendo nos últimos anos. Então, passa por aí, né? Isso evidencia muito o papel da educação nesse processo, como é importante também esse aprendizado, a busca de conhecimento constante, até o lifelong learning, que a gente sempre comenta, que agora é um termo bastante utilizado, que está muito em evidência, que é a questão da pessoa também nunca se sentir totalmente preparada, né? Está sempre buscando novos conhecimentos, está sempre buscando complementar, porque em todos os setores acontece isso. A gente vai dormindo, outro dia de manhã, quando a gente acorda, já tem mais um monte de técnicas novas, de ferramentas e possibilidades tecnológicas e tudo mais. Então, tem que estar se atualizando com uma constância muito grande. Eu imagino que entre nossos alunos ali do curso de agronomia deve ter situações, deve ter cases que estão passando por isso ou que são de famílias do agronegócio que, se não estão passando, podem vir a passar. Como que esse tema é trabalhado nas aulas? Como que são desenvolvidas as competências dos nossos alunos, Maurício? Eu ia falar exatamente sobre isso assim. A minha vinda para a Atitudes também já tem muito disso, né? Porque é uma instituição que está aproximando muito a academia do mercado e por estar do outro lado era porque a gente tinha alunos que chegavam na empresa sem entender muito do dia a dia, a gente acaba hoje conseguindo aproximar muito. Hoje, como professor, a pegada é exatamente essa, é trazer o mercado para dentro da academia e a gente discutir problemas reais. Então, hoje eu posso dizer assim, as turmas da agronomia hoje, elas têm uma empregabilidade muito alta, a gente tem mais demanda de ofertas do que a gente consegue suprir de alunos para o mercado, porque os alunos estão estagiando, os filhos de produtores, a gente consegue resolver problemas de dia a dia deles dentro da sala de aula. Por exemplo, a minha matéria é gestão, então pensa em gestão na agronomia, eles já saem com uma ferramenta prática de controlar custos, fazer plano de produção, tudo dentro da propriedade, e isso vale para a vida. Então, assim, é trazer situações práticas mesmo, fazendo diferença na carreira desses alunos. E essa educação, sendo ela transformadora dessa forma, e com toda essa pegada de tecnologia que a gente tem, cada vez mais esse jovem quer ficar no campo e quer fazer disso um negócio. E aí a gente tem também, por muitos anos, isso é tradicional do agronegócio, quem liderava as propriedades era o homem. E todo mundo dizia, o agro é muito machista, o agro, o homem só que toca. Só que se a gente for olhar estrategicamente e historicamente, a sustentação dessa propriedade era da mulher, porque a mulher estava ao lado cuidando de toda a casa, cuidando dos filhos, cuidando o dia a dia da propriedade girava em torno da esposa. Então, hoje, por que a gente tem mulheres tão bem-sucedidas no agronegócio? Porque elas foram automaticamente se preparando para isso. Hoje, a gente tem filhas de produtores tocando propriedades. A gente tem Maria Pia Matarazzo, que é um grande exemplo para isso, que, nossa, tocou brilhantemente, está tocando a vida. Então, nós temos produtoras rurais se destacando. Então, cada vez mais, esses temas que eram tabus, eles estão caindo.
E eu tenho esperança que a sucessão vai ser um tema também que vai ir por terra, porque hoje as pessoas já estão mais preocupadas em deixar a propriedade como um legado social, financeiro, econômico, para onde elas estão inseridas. Olha, professor Maurício, eu acho que o senhor leu meus pensamentos, porque eu estava aqui pensando exatamente no papel da mulher nesse contexto, porque quando a gente fala de família, aí a gente tem a presença feminina ali também, e se a gente está falando de sucessão familiar, né, evidentemente que existe um papel ali, né? Como é que está indo isso, essas lideranças femininas? Você também tem percebido essa relevância, Gabriel, das mulheres dentro da gestão no agronegócio? Sim, e ainda bem, né? E ainda bem, porque aí está ajudando a melhorar um monte, né? Porque, por característica, a mulher é mais organizada, né? É mais organizada, ela gosta mais de planejamento, ela cuida mais dos detalhes. Eu atuei muito na cadeia produtiva do leite por muitos anos, né? Com consultoria, na parte de gestão também. E era muito legal de visitar as propriedades, porque eu falava com o homem, né? E aí ele sempre dizia, não, essa história das notas, do pagar e receber é com ela lá, né? Eu nem sei de nada, né? Porque eu não gosto disso. Então, quem tinha um caderno, quem anotava, sempre era a mulher. Eu lembro do meu pai falando isso também. Meu pai trabalha na agricultura faz quase 50 anos. Meu pai trabalha na Emater, faz 45 anos, então acompanha muito a pequena propriedade. Ele sempre disse isso. Aquelas propriedades que funcionam são aquelas onde tem a mulher que cuida das contas, porque ela que gosta disso faz isso, que o homem ele não é muito apegado aos detalhes. Daqui a pouco ele gosta de produzir, está lá no meio da lavoura, mas não é apegado a essa parte da organização. Por isso, com os últimos anos que a mulher entrou mais para dentro do negócio, puxando à frente, liderando mesmo, os negócios estão acontecendo. É um setor que ele ainda tem alguns preconceitos, ele é machista, sim, né? Isso aparece seguidamente, né? Dentro das visitas que a gente faz. Alguns fundadores são muito reticentes em passar a gestão da propriedade para uma filha. Lembro até da minha pesquisa do mestrado que isso apareceu muito, onde a preferência por homens, né? Filhos homens, né? Por mais que a mulher esteja preparada da mesma forma, ou até mais preparada. Mas a resposta do pai, na maioria das vezes, era a preferência dele era que o filho homem seguisse a propriedade. Isso está mudando porque a gente tem tido casos de sucesso muito grandes em propriedades, em empresas do agronegócio tocadas por mulheres, justamente por esse perfil detalhista, organizado, muito preocupada com as pessoas na sua volta. Então, há uma tendência cada vez maior. E ainda bem, né, que está sendo assim. Que bom, né? Significa que o agro está acompanhando toda essa evolução da sociedade em busca de maior diversidade, equidade e tudo mais, que inclusive nós vamos ter uma série de episódios na linha do ESG, e uma das coisas que aparecem quando a gente fala do S ali, do social, das questões sociais, é bastante essa coisa da equidade. Então, as empresas, de uma maneira geral, têm procurado atender essas preocupações. É bom que o agro também segue nesse caminho. Gabriel, e tu que atuas aí junto a entidades importantes do agro, como a Sindag, a Ibravag, como é que esse assunto de sucessão aparece nesses espaços? Isso surge nos debates, nas discussões? Você percebe que é um tema recorrente? Surge sim, diariamente, e aí se nós pegar o setor que eu atuo muito hoje, que é, como se falou, de aviação agrícola, hoje a gente tem um mapeamento de que 90% das empresas estão preocupadas com o tema da sucessão, porque a gente está numa fase de transição do setor para a segunda geração. É um jovem setor, tem 70 anos, então agora você está indo para uma segunda geração um pouco mais organizada. Porém, o que assusta é que 60% dessas empresas não têm plano de sucessão. Aí você tem um risco muito grande, é um tema recorrente, é uma preocupação do setor em como é que vai ser a continuidade no setor, e principalmente porque ele está evoluindo muito na questão de tecnologia, demandas, requer muitos investimentos para você se manter no mercado e seguir atendendo o produtor com qualidade. Então, é um tema recorrente, é um tema que faz parte. A gente, há algum tempo, fechou um documento da aviação agrícola para 2030, entre os 3 principais desafios, um deles está a sucessão. Quem serão as pessoas que estarão à frente desses negócios a partir de 2030?
quem serão os gestores dessas empresas, né? O que está acontecendo no movimento no setor? O número de empresas está diminuindo, porque elas estão sendo compradas umas pelas outras, tá? Estão virando grandes conglomerados de empresas por falta de sucessão. Aí o pessoal está colocando à venda, e as empresas estão virando grandes empresas. A gente não tinha grandes empresas nesse mercado. Nos últimos anos, a gente está vendo a formação de grandes empresas justamente pela falta. Um dos motivos, não é só isso, né? Mas um dos motivos é você não ter um sucessor. Então, à medida que há uma oportunidade de negócio, essas empresas estão sendo vendidas. Olha só que interessante esse movimento aí de acabar tendo uma concentração ali, né? A gente vai ter menos empresas e maiores, mas como uma consequência dessa falta de preparo na sucessão, né? Interessante isso. Mas deixa eu perguntar para o professor Maurício uma pergunta, já que ele trabalha gestão nas aulas, né, com os estudantes. Podia sintetizar para a gente quais são as vantagens de uma sucessão familiar bem organizada, quais as vantagens que isso pode trazer para os negócios? A principal vantagem que uma sucessão bem feita ela traz primeira, é a continuidade desse negócio. Então, a gente não vai ter perdas de forma alguma, a gente vai ter melhorias com certeza, porque se for muito bem feita essa transição e essa sucessão, você vai colocar naquele cargo uma pessoa preparada que foi fazendo todo um estágio, eu acredito muito na liderança por exemplos. Então, quando a gente consegue fazer com o proprietário, com o fundador ainda vivo, ela é muito mais tranquila, porque ele vem se preparando por um longo período, quando ele assume, ele já tem a história, já tem o como era feito, e aí ele só coloca as inovações na propriedade. O que é muito difícil é fazer quando isso bate na porta, quando fatalmente acontece um acidente ou a pessoa não está mais aqui, aí o sucessor entra sem conhecer nem a empresa, ele não conhece nem o dia a dia da empresa. Isso é muito difícil. Então, a principal vantagem de uma sucessão é você continuar com aquilo que vinha sendo feito, trazer um ganho e, principalmente, a preparação desse sucessor, porque ele é um elemento que está dentro da empresa, absorvendo todos os conhecimentos de uma pessoa que já tem ali, que já tem expertise, e, ao mesmo tempo, ele consegue ter um olhar para o mercado, porque ele sabe que a continuidade depende dele. Então, se ele for buscar, e aí entra muito a questão da educação, né, uma educação profissional e qualificada, ele tem hoje muitas opções, quando ele olha para fora e tenta cursos de qualificação e profissionalização, uma faculdade, um mestrado, uma pós-graduação, cursos de curta duração. Então, ele tem N possibilidades. E ele vai trazer isso para dentro do negócio que já, teoricamente, tinha sucesso. Então, só tem a ganhar. Muito bom, acho que nós trouxemos informações muito relevantes hoje aqui sobre a sucessão familiar no agronegócio. Com isso, a gente está chegando ao final de mais um episódio do Astitus Talk, o podcast da Astitus Educação que atualiza o seu amanhã. E hoje nós recebemos, então, o professor Maurício Silva, que é professor do curso de agronomia aqui da Astitus Educação. Professor Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Vou te dar um espaço, então, um minutinho final para dar suas últimas palavras. Que dica você daria para os estudantes que estão interessados em entrar nessa carreira ou que tem essa questão da sucessão familiar ali nas suas propriedades? Te deixa aí um espaço para a sua palavra final, professor Maurício. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer. Sempre à disposição, sempre que precisar, pode chamar. Valesca, Gabriel, um abraço. Muito obrigado pela parceria aí nesse podcast. Queria deixar um recado para os alunos que queiram ingressar na carreira, e não só para os alunos, para todos os que estão nessa carreira, dizendo que o agronegócio ele é profissional, sim, ele precisa de gente boa, ele está captando, ele não é só um negócio de moda temporal agora, nesse momento, pelo contrário, ele é um negócio sustentável, ele é um negócio que tem rendimento, que entrega resultados, mas principalmente ele é um negócio que tem um apelo social muito grande. Nós temos aí uma população crescente que precisa ser alimentada, nós temos pessoas no campo que vieram para a cidade, a gente quer que ela fique lá no campo, a gente tem que produzir alimentos, mas de uma forma que seja economicamente viável e sustentável. Então, ESG crescendo, digitalização no campo chegando, inovação no campo chegando, e nós precisamos de gente boa. Então, venham que o agro está esperando todo mundo aí. Obrigado. Olha só que maravilha. Um setor muito importante para a economia do país, né? E precisa estar cada vez mais preparado em termos de globalização, em termos de colocar o país realmente num outro patamar no cenário internacional.
Que legal. Gabriel, também quero agradecer a presença hoje do Gabriel Colli aqui com a gente, CEO da Ibravag, diretor executivo do Sindag. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Também vou te deixar um espaço aí para dar tua mensagem final. O que tu diria para os gestores desse setor, para as pessoas que estão entrando agora, que estão vivenciando esse tipo de situação aí de sucessão familiar nos seus negócios? Qual a sua mensagem aí final para a galera? Obrigado, Valesca, pelo convite, tá aqui. Obrigado aí pela parceria do professor Maurício, por dividir esse espaço aqui do Atitude Talks, que é o número 17, né? Meu número da sorte, inclusive, né? Então esperamos que realmente possa ser muito bem aproveitado esse conteúdo, a gente ficar muito feliz, e reforçando o que disse o professor Maurício aqui sobre as oportunidades que o agronegócio tem. Nós estamos caminhando aí para os próximos 15, 20 anos, uma população vai seguir crescendo no mundo, muito. A expectativa aí, os números são bastante interessantes, nós chegar aí a 10 bilhões de habitantes, isso significa que a gente precisa de mais comida. E em precisando de mais comida, além da produção, essa comida tem que chegar em quem tem que chegar. E aí a gente precisa de bons profissionais, fazer a gestão de todo esse processo, desde da parte produtiva, que ela está evoluindo um monte, a gente tem aí cada vez mais tecnologia, inovação, ferramentas disponíveis, ferramentas de gestão também, então a gente precisa cada vez mais de profissionais. O agro está longe de ser uma moda, está muito longe, o agro é uma realidade já de muito tempo, é um setor que ganha cada dia que passa mais importância. Basta ver aí o que a gente passou da pandemia. Se a gente não tem o agronegócio, o Brasil talvez tinha acontecido uma crise gigantesca, um caos. E o Brasil não teve um caos, não teve uma crise justamente por ter um setor estabelecido. Então, finalizando aqui, deixando essa dica, né, como você disse, uma sugestão a quem está ouvindo que possa, quem não está na área, que quiser conhecer um pouco mais da área, quem sabe vir para a agronomia da Atitude, algum outro curso, né, entender um pouco mais, participar dos eventos. Tem muita oportunidade nesse setor para se trabalhar e não tem hora para entrar. Quanto antes entrar, melhor. Né? Não tem hora, não tem idade, tem oportunidade para todo mundo. Né? É difícil alguma empresa que está no agro hoje que não esteja contratando em alguma área. É muito difícil você encontrar alguma que não tem uma oportunidade, que vai desde a área digital até a produção. Então, essa dica, muito obrigado pela oportunidade e sempre, né, desejando que todo mundo possa estar bem e cada vez mais evoluindo nas suas carreiras. Obrigado. Nós que agradecemos imensamente, né? Vou voltar, então, a relembrar aqui os nossos ouvintes que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Atitude Educação, tanto nos cursos de graduação, através de ingresso especial ou transferência, como nos cursos também de pós-graduação, para os mestrados da Atitude, que nós temos aqui 2 egressos, né? Do mestrado em administração da nossa instituição, e também para o doutorado. Então, lá no nosso site www.atitude.edu.br você encontra todas as informações e não perca a oportunidade de continuar estudando ou de começar os seus estudos ainda em 2023. Não deixa para o ano que vem, não. Então vamos lá, gente. Não esqueçam que toda semana tem episódio novo aqui no Atitude Talks, nas principais plataformas de áudio. E além de nos ouvir, você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e também no TikTok. Nosso site está sempre atualizado com as novidades sobre os nossos cursos, com notícias sobre a Atitude, e vamos adorar você que possa compartilhar, possa colocar também sua opinião sobre o nosso podcast e sobre outras informações da instituição. Então, deixo um abraço para todos os nossos ouvintes e nos encontramos novamente na semana que vem. Até mais! Atitude Talks, conectando você ao universo Atitude.